Oi, José Genuíno, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. É um debate muito importante. Mas hoje, Mauro, eu vou inovar. Opa, vamos lá. Qual Inove. é a minha inovação? Eu quero iniciar esse programa fazendo uma proposta, uma sugestão para o governo Lula. Eu tive ontem um debate, uma conversa muito rica com o Luiz Eduardo Soares, que é especialista em segurança pública. Tá sempre com a gente aqui, sempre. E Toda ele semana. fez uma proposta que eu pedi autorização a ele para defendê-la e divulgá-la, que é a seguinte: a segurança pública está explodindo com os acontecimentos do Rio, São Paulo, Bahia. E, se olhar o Brasil inteiro, está explodindo. Por outro lado, a direita começa a se vincular, a extrema-direita, com a pauta da violência, da segurança pública, da morte, de uma legislação rigorosa, e que não é o caminho. Eu acho que o governo, nessa matéria, está muito parado. Então, eu conversei com o Luiz Eduardo, estou fazendo isso porque ele concorda. Eu acho que o presidente Lula, com seu prestígio, com a sua força, como ele fez com outros assuntos, deveria convocar uma rede nacional, uma cadeia nacional de televisão e apresentar uma proposta de pacto pela vida. Propor o pacto pela vida, algo como ele fez com os Yanomamis, como ele fez no 8 de janeiro, como ele fez na política externa, um pacto pela vida. Nós não podemos ficar só fazendo protesto quando morre criança de 5 anos, de 7 anos, crianças pobres, negras, jovens negros e pobres das periferias, chacina como de Guarujá, como da Bahia, governada pelo PT há 16 anos, Rio de Janeiro esse fim de semana. Eu acho que, se nós não tomarmos a iniciativa para enfrentar a segurança pública, o presidente da República, ele é líder do país. Ele pode propor, em cadeia nacional, um pacto pela vida. E esse pacto pela vida tem proposta concreta. Por exemplo, está na hora dele propor criar o Ministério da Segurança Pública, até porque isso facilita a reforma ministerial. Botar uma autoridade civil para conduzir nacionalmente, com os governadores, com o secretário de Segurança, essa iniciativa de mexer com o aparelho de segurança pública. As PMs e as polícias estão contaminadas pelo bolsonarismo, Mauro. Isso não alterou. Eles não participaram dos atos golpistas, mas não alterou. É só ver o que aconteceu em Brasília. Só para você ter uma ideia, Mauro, aqui em São Paulo, antes da chacina do Guarujá, teve uma articulação de treinamento com São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, com as PMs se articulando de como fazer uma presença massiva na região do Porto de Santos. E aí, uma semana depois, vem a chacina. Portanto, eu acho que esse tema da segurança pública está amadurecendo. E esses acontecimentos da América Latina indicam que a extrema-direita vai estar usando agora a questão da droga, das milícias, do crime organizado, para defender uma política de segurança fascista, violenta, de extermínio, principalmente da população negra, pobre e jovem. Eu acho que está na hora do presidente da República fazer um pronunciamento forte, propondo um pacto pela vida. Eu conversei sobre isso com o Luiz Eduardo e estamos divulgando essa ideia como sugestão para o governo. Perfeito. Não, vamos até fazer o seguinte: vou armar terça-feira que vem, se você me autorizar, Genuíno, trazer o Luiz Eduardo junto para vocês debaterem esse tema aqui. Acho que seria bem interessante. É muito atual, eu topo fazer isso com ele. O Luiz vem praticamente assim uma vez a cada 15 dias aqui, a conversa com ele é sempre muito boa. Vamos fazer essa conversa que vocês fizeram pelo telefone, vamos fazer ao vivo. Já avisei a redação para prepararem uma reportagem lá sobre essa proposta de vocês. Por que você acha que é importante criar ou recriar o Ministério da Segurança Pública? Parece que, inclusive, na transição havia essa ideia, mas o Flávio Dino exigiu deixar junto com o Ministério da Justiça para assumir, né? Nunca foi criado o Ministério da Segurança Pública. Por quê? Porque a segurança pública é um puxadinho das Forças Armadas com a militarização da segurança pública e polícia como força auxiliar e reserva do Exército. O Ministério da Segurança Pública coordena o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Essa coordenação, Mauro, envolve banco de dados, envolve formação política, envolve treinamento
e tem que desembocar numa Guarda Nacional, que não pode ser a Força Nacional de Segurança Pública, que não serve para nada. Até porque ela não tem treinamento centralizado nem uniforme, ela é recrutamento de policiais dos estados. Então, o Ministério da Segurança Pública é uma autoridade civil, repetindo, é civil, não é militar, uma autoridade civil para articular, conduzir a articulação e a coordenação de todas as polícias, em parceria com os governadores, tem guarda municipal, você tem polícia civil e polícia militar. Olha, Paulo, só para você ter uma ideia, só na segurança privada você tem em torno de quase 500 mil homens na segurança privada. Impressionante. Existem 5 mil empresas de segurança privada. Você tem praticamente um exército informal. Com isso se agravou com a liberação de armas, os CACs e a apologia da violência. Então, nós temos que botar um paradeiro. E o governo Lula tem que tomar iniciativa, porque se ele não tomar iniciativa, aí a população vai começar a cobrar do governo. E principalmente quando envolve o caso da Bahia, que é governada pelo PT há 16 anos. Então, o PT está à vontade para tomar uma grande iniciativa nessa área. O Ministério da Segurança Pública pode ser o grande articulador, mas se não der, eu acho que devia criar, eu acho que o Flávio Dino, com as suas iniciativas, podia coordenar essas políticas de segurança pública. Não adianta só chamar o secretário de Segurança para uma reunião, isso é administrativo, tem que ser uma coisa política. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Está havendo uma matança da população pobre, negra e jovem. E nós não podemos ficar parados só lamentando. Tem que tomar iniciativa política. Eu acho que está na hora dessa iniciativa política do governo. Muito bom, Mauro. Nossa, eu fico até arrepiada aqui, né, com propostas como essa. Eu acho que é isso, né? Esse é o caminho. Incomoda muito, né? A gente falou sobre isso aqui também, sobre o não posicionamento, né? Demorou para o Lula se posicionar e ainda assim falou sobre os casos só do Rio de Janeiro, não falou sobre os outros casos, e é extremamente necessário, né? Fazer uma reforma na segurança pública, e eu acho que esse pode ser um caminho possível realmente, né? Uma criação de um ministério, você consegue criar do zero, né? Criar ali diretrizes do zero que de fato favoreçam a população e pare, né, com essas políticas de morte dentro dos territórios periféricos. Então, nossa, gostei muito, né, Mauro? Bem interessante, Janaína, porque me parece que o governo federal, o governo Lula, está encaixotado nessa questão da segurança pública. Por quê? Porque fica no jogo de pressão com os governos estaduais. Você falou do governo da Bahia. O governo da Bahia, que é do PT, que é de onde saiu simplesmente o chefe do gabinete civil, que é o segundo cargo, é o primeiro cargo mais importante do governo, né? Depois do presidente, é o responsável pela articulação do governo. O governo do PT da Bahia e o governador da Bahia são os responsáveis por terem tirado a Bahia do patamar de 350 mortes por ano pela Polícia Militar para mais de 1.400. É o estado que mais mata no Brasil, é o estado mais violento. Então, é claro que isso cria um constrangimento. Ao mesmo tempo, o Silvio Almeida vai lá e fala: vou fazer uma caravana pelos presídios. Aí já chega o pessoal do governo e fala: não, pelo amor de Deus, porque se vai fazer caravana dos presídios, vai ver presídio na Bahia, vai ver presídio no Rio Grande do Norte, vai ver presídio no Ceará, e a situação é tão ruim. O Rio Grande do Norte é tido como o pior sistema penitenciário do Brasil. Então, o governo está sem conseguir se mexer, né? E aí, Mauro, é um problema sério. O governo devia chamar o Ministério Público, aliás, por ocasião da indicação do PGR, chamar o sistema de justiça, chamar o sistema prisional e fazer um grande pacto por um mutirão pela vida. E aí endurece a legislação, como já fez, sobre armas, sobre CACs, e vai endurecendo no sentido de prevenir. Não é só endurecer, tem que prevenir. E aí começar a discutir ideias para uma nova segurança pública. Não dá para a gente ficar assistindo o que acontece nos presídios. Os presídios é faculdade, é pós-graduação de uma população jovem que não tem alternativa de vida, ela é capturada pelo crime organizado e pelas facções que se transformam em exército
do crime organizado e das facções criminosas. Essa é a tragédia. E o discurso dos meios de comunicação, esse discurso de bandido bom é bandido morto, o discurso da violência, não dá. Eu me lembro que quando eu discuti essas ideias, quando estava no Ministério da Defesa, e conversei muito com o Luiz Eduardo, que tem essas propostas, a gente tem que rever a lei das drogas. E um secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça foi demitido, porque falou que era necessário fazer revisão na lei das drogas. Porque a lei das drogas, Mauro, é uma lei que não separa consumidor, dependente e traficante, e aí bota crime hediondo. As cadeias estão cheias, com uma população carcerária de 30 anos. Agora, o problema é que nós estamos indo para um beco sem saída. A polícia é violenta, porque ela é formada assim, ela é militarizada porque se baseia no inimigo e não na força, se baseia na violência e não na força, ela está degradada por causa de salário, bico e por aí afora, e aí vem o discurso da extrema-direita, que é o discurso fascista, que está chegando nas PMs. Sim. Aqui em São Paulo, é a chacina pior depois de 2006, Valdo. Depois de 2006. E olha, o Rio de Janeiro todo fim de semana, uma criança de 7 anos, um jovem de 13 anos. Onde é que você vai parar? Bahia é a mesma coisa, né? Todo fim de semana. Bahia é a mesma coisa, quer dizer, tem que dar um basta. E eu acho que a única autoridade capaz de chamar a nação para um basta é o presidente Lula. Ele tem que usar, e é uma coisa oficial, cadeia de televisão, rádio, fazer um pronunciamento e chamar Ministério Público, Justiça, governadores, ONGs, a sociedade civil para fazer um grande mutirão pela defesa da vida. A gente tem que começar pela defesa da vida, porque a vida da população pobre, das comunidades, está em risco e está em jogo. Isso aí. Até para tirar essa bandeira de defesa da vida vinculada ao tema do aborto, né? Defesa da vida tem que estar vinculada à integralidade da vida. Interessante que o espaço para esse diagnóstico tem aumentado. Chamei a atenção aqui, a gente até sorrimos juntos, né, Rebeca, com o Luiz Eduardo Soares, porque ele tinha falado aqui na véspera da continuidade do julgamento lá na STF sobre o tema da descriminalização do porte de maconha, né? E o argumento que ele deu aqui, que é um argumento tradicional do Luiz Eduardo, foi incorporado. Eu falei, você andou dando assessoria para o Alexandre de Moraes? O mesmo discurso do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes dizendo, as cadeias são lugares para aprisionar jovens negros com pouca formação, que chegam lá por porte ou por tráfico pequeno e se tornam escravos das facções, porque eles chegam lá precisando de proteção. Então, eles não têm contato. Saiu uma pesquisa do IPEA ontem, nós mostramos aqui, só 13% dos presos têm ligação com alguma facção criminosa. Só que aí vai para dentro da cadeia, se você não se vincular a uma facção, você está morto, está liquidado. Aí precisa se vincular a uma facção, vira empregado da facção. Quando sai da cadeia, você entrou sem ter ligação, quando sai, vira funcionário das facções. E aí é interessante que o Alexandre de Moraes comece a incorporar o discurso teu, do Luiz Eduardo Soares e de outras vozes mais progressistas. 40%, olha, mano, e essa situação 40% dos mais de 800 mil presos no Brasil não tem condenação. É preso provisório, ser libertado já, né? E essa situação, Mauro, é gravíssima na região amazônica. Você viu aí ultimamente que o problema dos Yanomamis é exatamente as facções criminosas com o garimpo ilegal. Quer dizer, você tem um Estado paralelo com as facções e atingindo a população pobre. Isso serve à política de extermínio. Porque o modelo neoliberal, que é o caos, a falência do Estado, dos direitos sociais, ele aposta no caos. Está aí o caso do Equador. Está aí o caos na Argentina, que está produzindo um Bolsonaro de lá. Daí é o caos do México. E os Estados Unidos quer voltar a monitorar esses países com a famosa política antidroga da DEA. E não resolve o problema. Então, eu acho que a gente tem que se antecipar a essa questão. O Lula tem autoridade, ele tem força, ele tem prestígio para chamar um mutirão pela vida. E aí não é só o executivo, não. Tem que botar o Ministério Público nessa jogada. Por que o Ministério Público não fiscaliza a polícia
que é tarefa constitucional do Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público, no artigo que cria o Ministério Público, a tarefa dele é fiscalizar e controlar a polícia. E o sistema de justiça? Por que não faz um mutirão? Aliás, teve na época do julgamento do presidente do Supremo, ele fez mutirão pelos presídios. A ida do Silvio Almeida é importante, mas o Silvio Almeida tem que ir com a equipe de promotores e de juízes para pegar o cadastro dos presos que estão presos com prisão preventiva, que não tem condenação. É a ideia de uma reação, de um mutirão político em defesa dos direitos, para a gente não entrar nessa polêmica, direitos humanos versus segurança, segurança versus direito humano. Não dá. A vida das pessoas está hipotecada. A juventude negra, pobre, da periferia, está hipotecando seu futuro com essa violência de extermínio nas grandes cidades. É um problema isso aí. E eu acho que o governo federal, apesar de constitucionalmente ter pouca margem de ação, ele tem que assumir. E eu acho que a maneira dele assumir é criar o Ministério da Segurança Pública, até porque facilita a reforma ministerial. Pronto. É isso aí. Agora uma pergunta, né? Voltando nessa questão dos presídios ainda. No dia que o professor Luiz veio aqui, Mauro e ele comentaram muito sobre essa questão da privatização dos presídios, né? Existe aí algum projeto relacionado a isso? Como ficaria nesse sentido a questão dos presídios dentro desse... Nós não podemos aceitar, Rebeca, a privatização de presídio. Os privatistas querem que aumente o número de presos, porque as privatizações ele recebe por preço. Quanto mais preso, melhor para quem defende a privatização. Por isso que o setor privatista, o setor miliciano, o setor das guardas privadas, o setor da polícia de segurança privada, quer privatizar, porque a privatização, como é nos Estados Unidos, que é o modelo mais consagrado, as empresas recebem por número de presos. Os Estados Unidos é o primeiro país em matéria de população carcerária. O Brasil é o terceiro. Olha o que dá nisso. Então, nós temos que combater propondo uma outra alternativa. E aí tem que mexer na lei das drogas, tem que mexer na questão da socialização, do trabalho, da remissão do trabalho, remissão de pena, criar um sentido humanista. Aliás, a Angela Davis esteve na Bahia recentemente e lançou um livro que se chama Abolicionismo Penal para as Mulheres, o Feminismo Penal. Porque a população feminina, a população negra e pobre, está enchendo as cadeias. Esse é que é o problema. Então, não dá para a gente dizer isso é um problema dos governos estaduais. O governo federal não pode dizer isso. Ele tem que assumir, dizer, eu vou fazer isso junto com os governadores. Não dá. Porque se deixar esses governadores lá, o de São Paulo, o Rio de Janeiro, o de Santa Catarina, o de Paraná, isso vai dar onde, Mauro? Eles vão articular uma força de extrema-direita usando as PMs. E o exemplo de El Salvador mostra, né? Essa lógica da chacina tem popularidade, tem apelo. Claro. Apresenta uma lei, mata gente, esses programas de rádio bandido bom é bandido morto, e vai exterminando. Você vê os dados do IPEA, quer dizer, a maioria da população não tem vinculação com facção, mas na hora que você atira, que aquele jovem que está na garupa da moto, que ligado à facção, coisa nenhuma, tiraram nele. Porque é o extermínio. O neoliberalismo pressupõe extermínio da população, que eles não oferecem mais emprego. Não é nem exército de reserva. O exército de reserva, Mauro, que a gente aprendeu no Capital, eles estão transferindo para as cadeias. É o exército de reserva das facções criminosas. Isso aí. Genuíno. Interessante, porque isso a gente fala muito da ideia do racismo estrutural, do machismo estrutural, mas essa ideia do punitivismo, ela é absolutamente estrutural. Foi interessante, né? O presidente Lula, na semana passada, teve lá uma fala diante do Cláudio Castro, por conta da chacina, da morte do Thiago Flauzino, que tinha acontecido no domingo anterior, aí nesse domingo agora foi a vez da Eloá, da menina Eloá, um de 13 e a outra de 5, que mataram. Mas achei que o discurso dele foi um discurso assim meio... como é que pode dar uma arma para um sujeito despreparado? Foi uma coisa assim... Ele não entrou nessa questão estrutural que conforma o sistema de justiça. Eu lembro, em 2017, gente, para quem não sabe, tem uma
ela hoje está aposentada, uma juíza do Tribunal de Justiça, uma desembargadora de São Paulo, maravilhosa, a Kenarik Bujikian. Hoje, inclusive, ela está na Comissão de Ética da Presidência da República. O que ela fez? Ela soltou 10 presos que estavam cumprindo prisão preventiva há mais tempo do que a pena se eles tivessem sido condenados, entendeu? Então, por exemplo, a pena do sujeito era 2 anos, se ele fosse condenado. Ele estava cumprindo prisão preventiva há 3, ela mandou soltar. Sabe o que aconteceu? Ela foi punida pelo Tribunal de Justiça. Deram uma pena de censura, demorou 2, e ela não conseguiu prosseguir na carreira. Demorou 2 anos para o Conselho Nacional de Justiça declarar inválida aquela punição. Então, é um negócio que está entranhado no sistema de justiça, né, Genuíno? Se não fizer o combate ideológico, não vai fazer, né? E aí, para fazer o combate ideológico, nós temos que iniciar pela política. E aí chega na ideologia, os conceitos, a formação do policial, a questão da hierarquia. Você sabe, Mauro, a degradação do corpo da polícia é muito grande, porque ele recebe o salário de miserável e vai fazer bico. E o bico é uma maneira de privatizar. A polícia faz bico nas empresas de segurança privada. Isso é uma roda que não para. E, em vez de a gente ficar discutindo pena, nós temos que discutir a medida estrutural. Eu acho que está na hora, me preocupa isso, porque se nós não tomarmos essas medidas, vamos perder esse controle, porque o controle é fundamental para uma política de segurança. E tem que ser com todas as forças, Judiciário, Ministério Público, PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, e o Ministério da Justiça ele tem que criar um órgão. Se não é o Ministério da Segurança Pública, chama um secretário de Segurança Pública com capacidade, com força, com autoridade para coordenar essas iniciativas. Nós temos que sair da mera constatação e do lamento. Isso aí. Rebeca? Mauro, você sabe, Genuíno, também, eu sempre trago aqui, né, algumas coisas que acontecem na minha vida, porque eu sou moradora de uma favela, sou mãe solo, sou mulher preta, e muitos dos temas que a gente traz aqui me atravessam de forma pessoal. E há 2 anos atrás, 2020, uma semana depois do meu irmão fazer 18 anos, ele foi preso com um baseado. Ele trabalha em buffet, meu irmão sempre trabalhou em buffet, e era uma sexta-feira, ele estava voltando do buffet, já tarde da noite, e aí a polícia passou, enfim, foi revistável que ele estava com baseado, levou meu irmão preso nesse dia. E aí, como sempre, né, as mulheres da família, eu e minha mãe correndo igual doida, assim, para poder resolver, para poder solucionar, fomos até a delegacia que fica aqui em Tabuão, e aí meu irmão foi levado para casa, para o presídio de Belém, no Belenzinho aqui. A gente foi buscar ele lá e tudo mais. No final das contas, ele acabou não ficando com nenhum tipo de registro, né? Não ficou fichado nem nada. Mas ele foi para o presídio, passou 2 noites lá, cortaram o cabelo dele, ele tinha um cabelo black bem bonito também, que ele canta, né? Ele é MC e tudo mais. E aí rasparam a cabeça dele e depois soltaram, assim. E ficou um trauma muito grande, né? Quando ele voltou para casa, a gente fez de tudo para acolher, ressocializar. A gente nem comenta muito sobre esse caso em casa para não ficar essa coisa marcada, né? Mas como você vê, né? Como que as coisas acontecem? Eu acho que se a gente não tivesse corrido atrás de forma tão ferrenha, né? Meu irmão estaria lá também, né? E ele estava com um baseado voltando do trabalho. Então é isso que a gente fala, né? Às vezes, talvez meu irmão ficaria lá dentro, talvez isso mudasse a história dele para sempre, ele seria se associar a alguma facção que ele não é. E acabou deixando uma marca muito grande, né, para a família e para ele também. Perfeito. Essa que é a tragédia anunciada, Rebeca. Milhares e milhares de jovens, de adolescentes, vai por esse caminho e enfrenta uma polícia que não tem preparo, é arma, é tiro, é morte, porque ela é treinada para isso. Ela não é treinada para evitar, para prevenir, para se antecipar. Ela confunde força com violência. Força é segurança, violência é forças armadas. Por isso que tem que separar essas forças. E aí, quer dizer, nós estamos num mundo em que as PMs também, como elas vivem do medo, como os policiais vivem apavorados, qualquer coisa eles dão tiro, é o salve quem puder. É a roda, é a roda gigante da tragédia.
Esse é o problema. Exatamente. E aqui onde eu moro é muito fácil de achar. 3 ruas para baixo da minha casa você acha para comprar qualquer coisa, assim. Então é muito complicado. E eu tenho uma pergunta também, Genuíno, para você, que é em relação aos pedidos dos movimentos sociais em relação à desmilitarização da polícia. Você acha que é possível, dentro de todo o contexto que a gente tem aqui no Brasil? O que é desmilitarização, Rebeca? Não é a farda apenas, é a concepção de segurança pública. Que a militar tem hierarquia. Militar usa arma para eliminar o outro. Militar trabalha com o conceito de inimigo. Militar trabalha com o conceito de força para eliminar, de inimigo. Isso tem que acabar. A militarização, a desmilitarização é essencial. É o artigo 144 da Constituição e o parágrafo 6º, em que as polícias e as forças auxiliares e reserva do Exército não podem. E olha bem, Mauro, se a gente não se antecipar para desmilitarizar, o que vai acontecer? A crise da segurança pública vai aumentar, os governadores vão apelar ao Lula, como fizeram no Morro do Alemão, para a tragédia haitiana, isto é, usa o Exército para fazer GLO, que foi a tragédia do Haiti, não resolveu coisa nenhuma. Esse é o problema, porque cria um clima de clamor, a população quer botar tanque, e aí os governadores pedem, se o governo não atende, vão dizer, o governo é conivente. E aí vem o discurso da direita combatendo a esquerda. Tem o que está acontecendo na eleição no Equador. Olha bem, se você deixa as organizações criminosas e as facções com essa desenvoltura, elas criam fato político, criam embaraço para justificar o discurso da extrema-direita. Aí o caso do Equador, o caso do Peru, o caso da Colômbia, que o Petro está enfrentando. Então, nós temos que tocar essa questão como uma prioridade política. E aí envolve, Rebeca, a desmilitarização. Envolve uma nova formação, que é a médio e longo prazo, do corpo policial. Envolve também o conceito de polícia comunitária, de trabalhar com informações, de trabalhar com a presença. No limite, você usa a força, mas a força não é para matar, a força é para ocupar, para evitar e para prevenir. É diferente. Hoje, a violência é a primeira ação, não é a força. Então, nós temos que tratar esse tema. Senão, nós vamos estar diante de uma estatística vergonhosa para o Brasil e vergonhosa para a posição do Brasil no mundo. Perfeito. Genuíno, para encerrar, queria uma palavra tua sobre a Argentina, né? A gente mostrou ontem um vídeo muito impressionante, circulou muito na Argentina, do Javier Milei, que hoje está dando entrevistas lá na Argentina, dizendo que ganha de qualquer um, que não tem páreo para ele, está lá todo, né, todo arrogante, dizendo que a eleição está para ele, de fato, ele é o favorito para o segundo turno. Ele deu uma entrevista para o Clarim. É interessante que a mídia argentina começa a se comportar como a mídia brasileira por ocasião da eleição de 2018. Ela mantém ainda um pé com a direita tradicional, a Patrícia Bullrich, mas começa um deslocamento para apoiar a extrema-direita. Então, ele diz assim, para nós dá no mesmo a quem enfrentaremos, vamos ganhar de qualquer maneira. Este vídeo aqui me parece bem ilustrativo do que é essa lógica da extrema-direita, muito similar à do Bolsonaro, muito similar à do Trump, muito similar à da Meloni. Está aqui, ó. Tenemos hoy turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
Então é interessante, a destruição completa do Estado, ele quer acabar com o Ministério da Saúde e da Educação e criar um negócio que parece de uma empresa, né? Ministério dos Recursos Humanos. Ô, Mauro, esse fenômeno da Argentina, do Equador, agora do Peru, que já vinha de antes, isso aí é o resultado da crise do neoliberalismo. O neoliberalismo destrói o Estado, os direitos sociais, as políticas públicas e aposta no caos. Diante do caos, a população desamparada, aflita, vai para o ódio, para o ressentimento e para a insegurança. Aí vem essas figuras propagando o caos, a violência, a anti-instituição. Eles são filhos da crise do neoliberalismo. E essa crise ela tem que ser enfrentada. Agora, olha bem, outra lição da Argentina. A Argentina fez o ajuste fiscal com massa. Não deu certo. O Alberto Fernandes nem está disputando a reeleição. Isso é uma prova de que nós não podemos nos dobrar à agenda neoliberal. Nós temos que melhorar a qualidade de vida do povo, as condições de trabalho e de direitos. Porque se você não muda a vida da população explorada e oprimida, ela fica prisioneira desse discurso do caos e do ódio e da intolerância. Esse é o problema. E nós temos que levar isso a sério. Ou enfrentamos o neoliberalismo com políticas populares, alternativas, ou então a extrema-direita, com ou sem essas figuras execráveis, vai continuar apostando no caos. Porque o caos, para ele, fundamenta o extermínio. O caos, para eles, fundamenta a destruição do Estado. O caos, para ele, é a privatização. E aí é o lucro, banco, monopólio, mídia, tudo isso fica consagrado pelo sistema de justiça. A democracia vira um enfeite, a política é criminalizada e a sociedade é privatizada. Esse é que é o risco que nós estamos correndo. É uma nova maneira do protofascismo se articular politicamente. Eu espero que o nosso governo leve essas lições. É necessário fazer frente ampla? É. É necessário ter maioria no Congresso? É. Mas a gente tem que iniciar polarizando. O nosso governo só sabe negociar. Tem que polarizar e negociar. Tem que enfrentar e negociar. Só negociar, Mauro, você estica a corda, você não estica a corda, ela fica girando no mesmo ponto. Aí volta para o ponto zero. Você tem que esticar a corda para tensionar e ampliar o raio que a corda cerca. Esse é o problema que está posto. É isso. É isso, Genuíno. Olha, muito obrigada, viu? A gente vai ter que encerrar agora, mas sempre uma aula com você aqui com a gente, aprendo demais. E hoje é um dia muito importante, amei aqui sua contribuição e essa sugestão que você trouxe. E Mauro já jogou a bola aqui. Semana que vem você, professor Luiz. Tenho certeza que vai ser um papo muito interessante, né, Mauro? Fantástico. Ele já topou. Já disse que vem contigo sim semana que vem. Vai ser uma alegria para ele. Já conversei com ele aqui, Genuíno. Estamos juntos, Mauro. Um grande abraço, tá? Abração. Um abraço, meu querido. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Desculpa, tirei o Genuíno antes de você se despedir. Rebeca. É isso aí. Não entendi. Eu tirei o Genuíno antes de você terminar de se despedir. Ah, não, é isso mesmo. Só mandar um beijo, um abraço e toda a nossa admiração aqui. É isso aí, grande. Legal. Valeu, Genuíno. Obrigado.